José Boto e Felipe Luiz estão buscando jogadores para o modelo Flamengo de jogar. E a partir de 2026, esse modelo estará completo. No modelo de jogo do Flamengo, no modelo de negócios do Flamengo. Então, quando a gente quer olhar um atleta no mercado, nosso objetivo não é descobrir quem é o melhor atleta daquela posição. É descobrir quem é o melhor atleta daquela posição para o nosso jogo. E aí tem uma complexidade que é bastante interessante. Mas no fim das contas, isso só faz sentido se o Flamengo tem muito claro como ele quer jogar e como ele quer implementar essas ideias dentro e fora de campo. Esse vídeo do Theo Benjamin, ele veio para clarear a informação que recebemos nos últimos dias e a gente vem passando para vocês aqui constantemente no canal Luiz Antônio Rubro-Negro. O Flamengo está na busca de jogadores que se encaixem no seu modelo Flamengo de jogar. Requer um pouquinho de paciência para poder encaixar essas peças, né, no quebra-cabeça, no tabuleiro do Felipe Luiz e do José Boto. É um trabalho a longo prazo que para o Flamengo, a partir de 2026, o Flamengo terá o elenco com a sua cara, com o modelo Flamengo de jogar. Alguns jogadores irão sair, outros irão chegar. O Flamengo já tem na sua lista de 5 a 6 jogadores e pode ir aumentando, tá? Dentro dessa lista, jogadores badalados. Mas há algumas renovações já em pauta de jogadores que irão permanecer, irão compor esse modelo Flamengo, né? Serão ali o pilar desse modelo Flamengo. Entre eles, vou falar sobre o Pedro, Arrascaeta e o próprio Cebolinha, tá? Que está em pauta uma possível renovação dependendo do atleta e seu staff. Antes de mais nada, deixa eu pedir o seu like, pedir o teu compartilhamento desse vídeo, que é muito importante, e que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, escrito inscreva-se, ajuda muito o nosso crescimento e o nosso trabalho. Uma das coisas que está ficando escancarada nos jogos do Flamengo e os adversários estão conseguindo neutralizar uma grande arma utilizada pelo Felipe Luiz. O 4-4-2 quadrado no meio de campo que o Felipe Luiz utiliza, com De La Cruz, Pulgar, Arrasca e Gerson, tem tido muitas dificuldades. Contra o Internacional conseguiu bloquear as jogadas do Flamengo. O Vasco conseguiu neutralizar algumas jogadas, forçando o Flamengo a jogar muito pelos flancos, muito pelos lados, principalmente pelo lado ali do Michael, e que acabou, né, sofrendo muitas críticas do torcedor. Contra o Central Córdoba, o Central Córdoba fez a mesma coisa. Tirou o corredor central, forçou o Flamengo a jogar pelos flancos. E as jogadas foram todas centralizadas no lado do Wesley, que ficou escancarado como o Wesley não sabia cruzar, né, fazer ali, definir a jogada no último terço. E isso vem acontecendo, galera, constantemente. Os adversários já perceberam que o Felipe Luiz, dentro desse 4-4-2 quadrado que ele utiliza, dentro desse modelo de jogo deles, os adversários começaram a bloquear o corredor central e forçando o Flamengo a jogar sempre pelos lados. E aí você depende muito de Cebolinha, de Michael, vai depender muito do lado direito, do próprio Wesley atacando aquele espaço ali constantemente. E o Flamengo não pretende, dentro do que eu fiquei sabendo, o Felipe Luiz não pretende mudar. Por que o Felipe Luiz não coloca um outro esquema tático, um 4-2-3-1, um 4-2-2-2, um 3-5-2? Porque o Flamengo está definindo um modelo de jogo. O Flamengo está definindo o modelo de jogar Flamengo. E a partir daí o Flamengo já está no mercado buscando jogadores para essas duas posições ali, principalmente, lado do Gerson e lado do Arrascaeta. E não só ali, tá? Jogadores que vão poder também atuar de fora para dentro, como meia ali pela esquerda, para conseguir municiar o ataque e ser jogadores decisivos no último terço. Que hoje o Flamengo, dentro do diagnóstico, tem 3. Bruno Henrique, Pedro e Arrasca. Detalhe, Bruno Henrique está mal, Pedro voltando de lesão e o Arrascaeta não está no seu momento Arrasca Prime. Aqui, por exemplo, né, no jogo contra a LDU, ficou nítido como a LDU bloqueou as jogadas do Flamengo e o próprio Felipe Luiz, novamente, utilizando daquele argumento. Eu esperava o adversário vir de uma forma, ele veio de outra. Ou seja, surpreendido. Ele esperava que a LDU jogasse no 4-3-3 e a LDU veio nesse 4-2-3-1 justamente para bloquear. Mesma coisa ele falou contra o Internacional. Ele esperava o Internacional vir de uma forma, o Internacional veio de outra forma justamente para bloquear o Flamengo. O Central Córdoba
também no Maracanã veio totalmente diferente, justamente bloqueando as jogadas do corredor central. E os adversários, galera, a partir de agora estão fazendo isso constantemente, porque sabe da dificuldade. Se você bloquear a Arrascaeta, se você bloquear o jogo do Gerson, vai ser muito dependente de jogadores que não têm poder de decisão no último terço. Isso ficou nítido, principalmente no jogo contra o Vasco, como foi concentrado tudo em cima do Michael. Ora, o Arrascaeta ia para ali para tentar ajudar também, mas sai um pouquinho do jogo do Flamengo, que é jogar dentro para atrair a pressão e depois jogar fora. Com isso, o Flamengo conseguia rapidamente chegar no último terço. Foi assim, grandes jogos do Campeonato Carioca, que agora a gente começa a ver dificuldade. Nesse lance aqui, por exemplo, contra o Central Córdoba, repara como a Arrascaeta está na entrelinhas e vem receber do Pulgar, mas olha como a marcação ali, ó, esse 4-2-3-1 totalmente encaixado. Olha como a Arrascaeta vai receber do Pulgar, mas ó, atrai a pressão, libera espaço pro Gerson, mas olha como o Gerson rapidamente, olha lá, ó, será desarmado pelo jogador da LDU. E com isso, o Flamengo não consegue aproveitar dessa arma do corredor central. Aqui, novamente, uma tática que a LDU utilizou foi não sufocar o Flamengo na sua saída, né? Na sua primeira fase de construção. Geralmente, a gente vê muitos adversários subindo para pressionar. O Flamengo faz aquele jogo apoiado lá atrás, rompe a pressão e depois acelera. Então, o que a LDU fez? Deixou o Flamengo, o zagueiro do Flamengo ter bola, o Rossi ter bola, e concentrou a marcação exatamente no coração do Flamengo, na zona de criação. Olha como a Arrascaeta está na entrelinhas, vai tentar ali, ó, baixar para receber aqui, ó, o Arrascaeta aqui, ó, ó como ele vai baixar ali para receber, mas olha o jogador da LDU, ó, acompanhando o Arrascaeta, tirando o jogo do Arrascaeta, e aí se você não consegue achar o Arrascaeta no corredor central, achar o Gerson no corredor central, o que sobra para o Flamengo? Sobra exatamente o que vem acontecendo nos últimos jogos, os flancos, os lados do campo, e aí a gente já sabe que não é a mesma qualidade. Olha lá, o Rossi vai acionar exatamente quem tem tempo, quem tem mais espaço. Olha a quantidade de espaço que deram exatamente para quem? Pro Wesley. O que o Vasco fez? Michael. O que o Central Córdoba fez no Maracanã? Espaço pro Wesley. E assim, o Internacional fez a mesma coisa. Não que o Wesley seja um jogador ruim, mas a qualidade do jogo do Flamengo está concentrado no corredor central. Se você tira isso, você dificulta mais o jogo do Flamengo. E aí o Flamengo passa a ser muito dependente de jogadores que são grandes jogadores, mas que na própria visão do Flamengo, principalmente jogadores de lado, Cebolinha, Michael, Gonzalo Plata, são grandes jogadores, Luiz Araújo, mas não são jogadores de poder de decisão, igual o Arrascaeta, igual o Pedro, igual o próprio Bruno Henrique, que vai te entregar no fim da temporada, tu vai olhar e falar, cara, Bruno Henrique me entregou 15 gols, Arrascaeta me entregou 12 gols, o Pedro me entregou 30 gols. Esses jogadores, geralmente, Plata, Luiz Araújo, Michael, Cebolinha, nos últimos anos, dentro do histórico, tem entregado 5 gols, 6 gols, 7 gols. É muito pouco. E quando você tem um modelo que depende desses caras, a gente começa a ver como o Flamengo está sofrendo dentro desta dinâmica utilizada no modelo de jogo do Felipe Luiz. E para isso, o que o Flamengo está fazendo? E para você que está curtindo esse vídeo e quer começar a fazer as suas próprias análises, eu quero te apresentar o curso Enxergando o Jogo, seu primeiro passo na carreira de analista de desempenho, que irá te auxiliar a como fazer as suas próprias análises de forma profissional. Olhar para uma partida de futebol e começar a analisar o jogo. Você vai poder produzir todos esses conteúdos que estão na tela para as suas redes sociais. E olha como a minha rede social mudou quando eu comecei a produzir conteúdos voltados para análise tática. Eu tenho mais de 1 milhão de visualizações no Reels, justamente por conta da análise tática, sem contar pessoas que estão me seguindo, João Guilherme, o próprio José Boto e ex-jogadores do Flamengo que começaram a me seguir. Clica nesse link que está na descrição e venha falar comigo sobre o curso Enxergando o Jogo. Começou a busca constante de jogadores decisivos. O Flamengo já está no mercado e tem uma lista, e a lista tem grandes jogadores. Tive acesso a essa lista, com vários jogadores de tudo quanto é mercado, tá? Jogadores conhecidos, jogadores desconhecidos, mas o que eu tenho percebido é que eles têm olhado muito jogadores com poder de decisão. Meias, jogadores de lado, jogadores por setor de ataque ali mais ofensivo, jogadores que têm no seu DNA a busca pelo gol.
E na defesa, zagueiros ali com qualidade, ainda mais no estilo, né? Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, esses zagueiros construtores. O Flamengo também tem vários jogadores na lista. Lateral direito, me chamou muita atenção também, jogadores que poderão substituir o Wesley. Dentro dessa lista tem 3 jogadores e tudo nessa linha de laterais ofensivo que te entrega assistência principalmente e gols, que não é tanto da lateral, né? Mas a assistência, números altos, tá? Dos 3 que eu vi, tem um, principalmente, vou citar um aqui, o Martirena está nessa lista e o Martirena, todo mundo tem acompanhado no Racing, né? Como ele tem entregado muitos gols e muita assistência. Pô, Luiz, mas o Boto falou que o Martirena não encaixa no modelo do Felipe Luiz. O Boto é assim mesmo, tá? O Boto mente muito justamente por isso. Mas o Martirena, sim, está nessa lista, mas, na minha opinião, não deve ser o plano A, até porque é um estrangeiro. Acho que zagueiro e lateral direito será jogadores brasileiros, porque na lista tem 2 brasileiros, zagueiro tem um monte, tá? Tem 4, 5 brasileiros ali de opção de zagueiro. Meio de campo você tem estrangeiro e brasileiro. Aí é onde eu acho que a tendência é virar, né? Será contratado um jogador estrangeiro para aquela posição. E em meio à busca de jogadores para reforçar o plantel do Flamengo e montar, né, um modelo Flamengo, e a partir de 2026 ter esse elenco consolidado, alguns jogadores irão sair, outros irão chegar. E 3 jogadores o Flamengo já tem ali, né, em cima da mesa do José Boto, já está na pauta do José Boto, a sua extensão de vínculo. Cebolinha, vão propor uma renovação, o Cebolinha, como a gente vem passando para vocês aí durante as lives. Arrascaeta, tá? O Flamengo vai propor, pô, Luiz, mas a Arrascaeta não tá no seu melhor nível, a Arrascaeta não tá 100% sim, mas vão propor porque é um jogador experiente, um jogador que ainda consegue ser decisivo, por mais pode discordar ou não, mas o Arrascaeta é hoje aí o jogador que vem decidindo em gols do Flamengo. Então, o Flamengo, mesmo buscando jogadores para aquela posição, entende que a Arrascaeta será útil, principalmente tendo um atleta para dividir com ele, né, os jogos ali, podendo descansar mais o Arrascaeta e tendo ele 100%. E um jogador também que o Flamengo irá propor essa valorização é o Pedro, que será o jogador do Flamengo que será o pilar desse modelo Flamengo de jogar. Então o Flamengo está montando esse modelo de jogo e o Pedro será o centro desse modelo, o nosso centroavante goleador. Peço o teu like, a tua inscrição, lembrando a todos, vou deixar aqui, ó, o link, tá, do nosso curso Enxergando o Jogo para você que quer começar a analisar o jogo de forma diferente.